Olá, eu estou aqui hoje com a Viviane da Silveira Bilho, que é mestre em Direito pela UERJ e advogada do escritório Gustavo Tepedilo Advogados, e autora de um excelente livro sobre cláusula penal, chamado Cláusulas Penais Moratórias e Compensatórias, Critérios de Distinção, que está aqui do meu lado, e que foi utilizada na nossa aula sobre redação contratual. E é um prazer conversar com a Viviane para que ela possa fazer um feedback do nosso exercício da aula sobre cláusula penal. Viviane, muito obrigada por participar, pela tua disponibilidade, sei que a sua agenda é super corrida, e muito, muito, muito obrigada mesmo por se dispor a falar com os alunos da Fundação Getúlio Vargas. Bom dia, Renata. Obrigada pela apresentação. Queria primeiro, desculpa te interromper, mas apenas ressaltar que o prazer é todo meu. Eu espero poder contribuir aí com as suas aulas e seu mais que desafiador exercício que seus alunos enfrentaram. Obrigada, Viviane. Bom, gostaria de começar, assim, passando a bola para você apresentar o tema da tua dissertação de mestrado, que foi publicada em livro, é justamente os critérios para a distinção das cláusulas penais moratória e compensatória. Se pudesse falar um pouco sobre o que você adotou como critério de distinção, quais os critérios adotados, né? Talvez não seja só um, para diferenciar essas duas cláusulas. Claro, Renata, é um prazer falar sempre sobre esse assunto e conseguir conversar sobre um tema que é tão quisto, né? Que foi meu tema de dissertação lá na UERJ. E acho que para a gente poder falar sobre os critérios de distinção, eu vou dar se você me permitir, vou dar alguns passos atrás para a gente poder falar, afinal, definir sobre o que estamos falando, né? E a cláusula penal, como se sabe, ela é um instituto voltado principalmente para o momento da patologia contratual, né? O momento do inadimplemento. Ainda que a gente busque contextualizá-la no panorama obrigacional, como foi a minha visão, e trazer para ela outros elementos atrelados ao contrato em si, ela opera efetivamente no momento do inadimplemento. E o direito brasileiro ele tem claramente duas espécies de inadimplemento previstos. O inadimplemento absoluto, que representa o perecimento do interesse do credor, e o inadimplemento relativo, que convive, ou amora, que convive com a manutenção do escopo contratual e da função da obrigação prevista pelas partes. Esses dois momentos diversos, essas duas espécies de inadimplemento, elas se refletem na cláusula penal e na forma e na sua classificação. Essa é uma observação que eu acho importante pontuar, porque a legislação ela não é um termo da legislação, cláusula penal compensatória e cláusula penal moratória. São construções doutrinárias, são termos usados pela doutrina e classicamente reconhecidos como estando vinculados a essas duas espécies de inadimplemento obrigacional. Então, a grande maioria, a maioria esmagadora da doutrina faz essa atribuição, e é uma atribuição que faz sentido se a gente pensar o momento em que a cláusula penal ela é destinada a operar efeitos. E, principalmente, também, se a gente pensar que é uma classificação que se reflete em termos práticos. Ela realmente faz sentido no que tange a regimes jurídicos. O legislador, a despeito de não ter usado os termos moratória, compensatória, e a gente precisar se referir à doutrina sobre o que eles significam, ele deixa claro, pelo menos no perfil legal da cláusula penal, que ele tem dois regimes diferentes. O regime da cláusula penal atrelada a uma obrigação que sobrevive, cujo interesse que se atrela à prestação principal, e aquela cláusula penal que, na verdade, pressupõe a extinção, o perecimento da obrigação principal. A primeira, a cláusula penal moratória, e a segunda, a cláusula penal compensatória. Esse regime legal, portanto, vai nos guiar na identificação de, afinal, qual é a cláusula penal prevista pelas partes. Um trabalho bastante desafiador, especificamente porque a gente aprende no direito
que as palavras têm significados, né? Elas têm referenciais, e esses referenciais deveriam estar calcados numa base legal, numa base doutrinária, mas muitas vezes os termos eles são empregados não necessariamente no seu conteúdo técnico, e sim no seu conteúdo coloquial. Então, eu procurei, até no meu livro, trazer alguns elementos que nos ajudassem a dar pistas de, afinal, qual é o regime jurídico escolhido pelas partes, qual a cláusula penal que a gente está diante ao analisar uma cláusula específica, mas é muito importante ser sempre em vista uma análise global da obrigação. As palavras, especialmente na interpretação com a hermenêutica das obrigações, elas são fundamentais, a gente não pode ignorar a literalidade do contrato, mas elas são elementos de um quebra-cabeça maior, que é aquela operação contratual. E em sendo assim, acho que há pistas muito relevantes para que a gente possa construir e identificar o raciocínio de qual cláusula, se aquela cláusula convive com o inadimplemento relativo ou se é uma cláusula que pressupõe extinção do contrato, e daí chegar em qual tipo de cláusula, qual espécie de cláusula nós estamos falando, mas principalmente é necessário olhar a função, o contexto daquela obrigação a que a cláusula penal se atrela para que a gente possa determinar estamos diante de uma cláusula penal moratória ou compensatória. Mas só para não deixar a pergunta central sem resposta, algumas dessas pistas elas são discutidas há algum tempo em doutrina. E a gente pegar a prática, as redações contratuais, como elas são interpretadas nos tribunais, e esse é um tema que é bastante pujante em termos de decisões judiciais, porque, afinal, é um tormento, de fato, identificar se a cláusula penal é moratória ou compensatória, e isso é base de tantas e tantas discussões judiciais. Mas existem alguns critérios, o próprio critério do valor da cláusula penal vis-à-vis o valor da obrigação principal, embora ele não seja, como nenhum critério uma regra priorística que você vai determinar, existe essa palavra ou esse valor, então estou diante de uma cláusula penal X ou Y, ele nos ajuda a identificar o quanto que aquela obrigação ela convive com a prestação principal ou não. A forma de incidência da cláusula penal é um outro elemento que também pode ajudar nessa pista. Se a gente pensa que o inadimplemento absoluto a rigor ele acontece uma única vez, enquanto o inadimplemento relativo ele pode se protrair no tempo. Então, uma cláusula com incidências múltiplas ela pode conduzir a uma eventual cláusula penal moratória. Sempre com ressalvas, acho que há critérios que nos ajudam, nos guiam, mas, como sempre, é muito importante no caso concreto, a gente avaliar não só uma palavra isolada, não só uma cláusula isolada, mas o contexto obrigacional. Obrigada, Viviane. E aí, eu acho que é exatamente essa discussão que foi proposta para os alunos no exercício dessa aula específica, porque se tratava, então, de uma cláusula de não concorrência em que as partes estipularam o pagamento de uma multa compensatória caso a violação de não fazer tivesse sido descumprida, né? E chamaram isso de compensatório. Se eu entendi bem, me corrija se eu estou errada, o fato das partes terem chamado de compensatória pode até ser um indicativo da intenção delas, mas não é suficiente para analisar o caráter ou a qualificação dessa cláusula. E eu acho que é bem importante outra questão que você trouxe para os alunos, que é o fato das cláusulas penais moratória e compensatória não serem termos definidos pela legislação, eles são termos doutrinários. Então, é preciso entender exatamente o que se quer dizer com compensatório, porque dentro da doutrina, embora eu tenha uma doutrina majoritária, eu posso ter também, existe doutrina que tem, aplica classificações diferentes. Então, no caso do exercício, o simples fato de ter multa compensatória para você não seria necessariamente um indicativo definidor da natureza jurídica da cláusula, é isso? Perfeitamente, Renata. Acho que o exercício é bastante desafiador justamente nesse ponto, porque a gente, ao se deparar com aquela expressão compensatória, imediatamente a gente pode ter a sensação
que é muito acolhedora, mas não necessariamente correta, de que a gente tem o problema hermenêutico resolvido, né? Afinal, estamos aqui com compensatória carimbado numa cláusula específica. E, ao mesmo tempo, isso que eu acho que realmente, para mim, se mostrou um exercício muito complexo, muito bem definido, a gente tem outras cláusulas que se agregam e que vão mostrar para o intérprete, olha, talvez o termo compensatório aqui não se refere exatamente ao que a doutrina majoritária, como é bom sempre ressaltar, se refere como compensatória. Ele pode estar aqui empregado num termo mais coloquial, num termo mais no sentido de haver uma compensação, e que, no fundo, também é uma grande discussão mesmo dentro da doutrina, né? Essa expressão, como interpretar essa expressão da cláusula penal. Mas daí as outras pistas, os outros pedaços do quebra-cabeça que no exercício a gente vê nas cláusulas seguintes, nas cláusulas que foram agregadas justamente para que os seus alunos e o intérprete tenham essa noção global de avaliar o contrato como um todo, não só pensar como lupa uma palavra que, mais uma vez, pode dar muito conforto, mas pode nos reduzir a um caminho que não seja o mais seguro, né? Por assim dizer. Tá. Não, excelente. E daí, a minha última questão, falando ainda do exercício, é que o exercício diz respeito a uma cláusula penal que foi designada pelas partes como compensatória, mas que se incidiria no caso do descumprimento de uma obrigação de não fazer. É recorrente, há muita doutrina que considera que as obrigações de não fazer seriam incompatíveis com uma mora, porque uma vez praticado o ato que se obrigou a se abster, teria inadimplemento absoluto, né? Mas em algumas situações em que eu tenho uma obrigação de não fazer que se alonga no tempo, talvez essa lógica não seja correta e, portanto, não seja definidora da natureza jurídica dessa cláusula penal. E você trata isso no teu livro, sobre a possibilidade de eu ter mora em obrigações de não fazer, e isso pode se refletir na cláusula penal. No caso das obrigações negativas mais tradicionais, não fazer, não concorrência, exclusividade, confidencialidade, por exemplo, você consegue enxergar, então, uma compatibilidade com uma multa ou uma cláusula penal moratória? Um dos critérios que eu enfrentei exatamente na dissertação e no livro expõe justamente essa discussão, né? Muitas vezes os autores, ao tentarem diferenciar a cláusula penal compensatória da moratória e determinar qual era o conteúdo de cada uma, enumeravam como exemplo de cláusula penal necessariamente compensatória a cláusula penal vinculada a um não fazer. Justamente na perspectiva de que o não fazer não comporta mora, uma vez tendo sido realizada a ação que o devedor se comprometeu a não fazer, estaria posto o descumprimento absoluto da obrigação. E acho que essa visão, mais uma vez, as pistas sempre ajudam, os critérios são sempre muito interessantes para a gente trabalhar no contexto da obrigação, mas me parece que as obrigações negativas, elas comportam também o inadimplemento relativo à mora. Mais uma vez, a gente tem que voltar, um pouco repetitivo, mas no fundo, a nossa função é identificar o escopo, a natureza, a finalidade da previsão contratual, a nossa função enquanto intérprete do direito, analisar se aquele descumprimento, aquela ação que foi tomada pelo devedor, ela é uma ação que é possível de emendar, mantendo o escopo contratual, ou se ela é definitiva e fez perecer o interesse do credor na obrigação. Então, talvez, se eu me comprometo a não quebrar um vaso histórico e o quebro, ele nunca mais vai voltar a ser o que ele era antes. Então, é uma obrigação que, se eu faço, é muito difícil de eu garantir a manutenção do interesse do credor na obrigação.
Uma obrigação de não concorrência, ela já comporta, me parece, maior flexibilidade. Digamos que a gente imagine uma obrigação de não concorrência, eu me comprometo a não prestar os meus serviços num evento específico que acontece uma vez por ano e vou a esse evento. Talvez ali, no caso concreto, eu não consiga restaurar o interesse do credor naquela prestação. Mas se eu me comprometo a não prestar, como no caso do exercício, o mesmo tipo de atividade, abro um estabelecimento ou me engajo numa sociedade com o mesmo tipo de atividade, esse fazer ele pode ser mitigado. E até a cláusula penal pode ser agregada a uma astrente, uma obrigação de fazer. Isso que também a gente vê muito na prática, uma obrigação que ainda é passível de ser sanada. Vão deixar seus danos moratórios, a sua indenização pelo não cumprimento relativo, mas não necessariamente ela é incompatível com a mora, na minha visão. Não, excelente. O que eu discuti bastante com os alunos, e até no exercício de refazer a cláusula, é que mais importante do que definir como moratória compensatória é definir se ela pode ser cobrada conjuntamente com o cumprimento da obrigação principal ou se ela substitui a obrigação principal. Porque aí a gente não fica dentro do jogo de palavras sobre o que você entende como compensatório, o que se entende como moratória. E aí esse exercício ficaria sem sentido, por exemplo, se essa cláusula dissesse sujeito ao pagamento de multa compensatória sem prejuízo da continuidade da manutenção da obrigação de não concorrência e desfazimento daquela concorrência feita em descumprimento ao contrato. Pode ser dá mais trabalho escrever, né? Escreve mais coisa, mas diz muito mais do que simplesmente falar em multa compensatória. Bom, desculpa, Viviane. Você permite, com certeza, acho que isso mostra também a nossa responsabilidade enquanto elaboradores, né, das minutas contratuais e o que fazemos e os alunos virão a fazer. Como é bom especificar, havendo margem negocial, todas as consequências possíveis. Mas acho que, de fato, esse é o caminho. Existem dois regimes, ao menos na sua composição legal. E esses dois regimes são fundamentais a gente identificar esses dois regimes. E eu queria fazer uma última colocação, que vai ao encontro dessa sua manifestação. Se a gente observar, por exemplo, o professor Antônio Pinto Monteiro, que vai estabelecer uma classificação paralela das cláusulas penais, mesmo assim, ele faz questão de ressaltar no seu livro, uma nota de rodapé, que essa distinção compensatória e moratória, ela se mantém útil justamente para fins da definição desse regime jurídico, porque mesmo uma cláusula penal sancionatória, na visão dele, poderia ou se agregar ou substituir a prestação. Então, de fato, esse é um elemento muito fundamental para quem se engaja nessa tarefa tão dura de identificar qual é a modalidade de cláusula penal. E por outro lado, acho que a nossa conversa deixa isso bastante claro, até algo que a gente conversou antes de começar a entrevista, o bate-papo, é que redigir o contrato é uma responsabilidade e conhecer o direito material é essencial para redigir um contrato, porque é a única forma de se conseguir, ex ante, prever algumas situações. Não é possível prever todas, mas algumas delas, e essa é uma, sobre a natureza da cláusula, é uma recorrente que se pode prever de antemão, porque é algo que tem muita disputa judicial, muita disputa arbitral sobre essa questão, e a redação pode mitigar bastante essas disputas, né? Viviane, muito, muito obrigada pela tua disponibilidade, foi ótimo ouvir a própria fonte falando sobre a distinção das cláusulas. Obrigada novamente por participar desse bate-papo, foi um grande prazer. Estamos perto, mais longe, né? Gravando por Zoom, e muito, muito obrigada mesmo. Um bom dia para você. Imagina, eu que agradeço mais uma vez e sigo à disposição. Parabéns mais uma vez e muito obrigada.